Sabe um grande inimigo da nossa felicidade? As falsas doutrinas. Em especial, a doutrina de hoje, a falsa doutrina de hoje é a justificação pelas obras, a confiança em nós mesmos. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, muitos devocionais que você vê por aí é só para enchendo linguiça e falando aquilo que o povo quer ouvir. Ó, Deus está contigo e por aí vai, e um monte de besteira. E só isso, falando Deus está contigo para a gente que está em pecado. E eu tenho tentado fazer algo diferente, dado alimento aqui para vocês mesmos, porque o objetivo dos devocionais é para as pessoas se sentirem consolo e tal. E esse meu é também o meu, mas é o consolo por meio da verdade. Eu acredito que o que de fato consola é a verdade. Então vocês precisam ouvir essas coisas. Paulo aqui em Filipenses, verso 1, para mim não verso 2, tomai cuidado com os cães, Filipenses 3:2. Cuidado com os maus obreiros, com a falsa circuncisão. Paulo ele está descrevendo o seguinte: quem é a falsa circuncisão? O judeu. Paulo vai argumentar o seguinte: a circuncisão era o grande símbolo do judaísmo. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, o verdadeiro judeu somos nós, que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne, como ele vai relatar aqui. Aí ele dá a biografia dele, que ele era fariseu, quanto à justiça irrepreensível e por aí vai. E ele vai dizer: ó, tá vendo, eu tinha tudo para confiar em mim mesmo, mas eu não confiei. Eu busquei a justiça de Cristo. É isso que ele vai dizer aqui, você pode ler, ó. Vamos ler, vai. Verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós o que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. A palavra carne aqui não é corpo. Visa retratar a nossa natureza maligna, o nosso velho eu, o velho Adão. Ou uma expressão aqui também é não confiamos na carne, não confiamos em nós mesmos. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se bem que se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. E aí você vê pelo contexto que o confiar na carne aqui tem a ver com isso, com os feitos humanos dele. Ó, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Então tá vendo todos os feitinhos dele ali, os feitos humanos, ele considera como confiar na carne, que seria confiar nele mesmo. Verso 6, quanto ao zelo persegui a igreja. Verso 7, mas o que para mim era lucro, eu passei... desculpa, verso 6 ainda. Quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ele chama tudo isso de confiar na carne. Os feitos dele mesmo, com base na força dele, ele chama de confiar na carne, é confiar nele mesmo. Isso aqui é o que a gente chama de justificação pelas obras. De o homem receber... Na lei é o seguinte, Deus fez uma aliança com o povo e disse: quem obedecer à lei será salvo. Quem não obedecer, irá morrer. Ninguém nunca conseguiu obedecer. É isso que Paulo vai dizer em Romanos, que a lei ela não veio com o objetivo de salvar, mas sim de condenar. Porque ninguém consegue ser salvo mediante a obediência da lei. Por quê? Porque nós quebramos a lei. Então a lei veio justamente para mostrar a incapacidade humana, para que daí então o homem buscasse Jesus Cristo. É o que a gente chama de graça, é o pacto da graça, em que o homem é salvo não por aquilo que faz, não pelos seus feitos, mas pelos feitos de Cristo. O melhor exemplo disso é o ladrão na cruz, de que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, que nós não temos nada do que nos vangloriar, de confiar em nós mesmos. Lembra do ladrão na cruz? Diz o texto que os dois blasfemavam. É Lucas que diz, se eu não me engano, que um blasfemava. E Mateus diz que os dois blasfemavam. No meio do caminho alguma coisa acontece e o ladrão na cruz, ele se arrepende. E ele diz, pare, ele fala para o outro, nós merecemos estar aqui. Só morria na cruz gente terrível. Era uma morte horrível para provocar horror. O Estado romano queria provocar horror. E aí ele diz, nós merecemos estar aqui. Então eles eram criminosos. Ele não. E aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você tem aqui a combinação perfeita da genuína fé. Ele diz, ele não tem pecado. Ele não tem culpa, ele não deveria estar aqui. É porque ele é Deus, só Deus não tem pecado. E ao mesmo tempo, ele fala, eu mereço arrependimento. E aí ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao dizer, quando vieres no teu reino, ele está afirmando que ele cria que ele era o Messias. Está vendo a combinação perfeita da salvação? Do meio de sermos salvos? Fé e arrependimento?
São coisas distintas, mas inseparáveis. Ele declara arrependimento, olha, eu mereço estar aqui, eu não sou nada. E aí ele fala, Senhor, me coloca no céu, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus diz o quê? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O purgatório católico é o seguinte, a pessoa que foi batizada na igreja católica, mas teve uma vida não muito perfeita. Uma meia dúzia só consegue ter essa vida perfeita que eles falam. E aí, essas pessoas que foram batizadas na igreja católica, mas não tiveram uma vida muito santa, elas vão para o purgatório, depois que morrem. E lá ficam um bom tempo. Elas não tiveram uma vida santificada na vida, aqui em terra. Então vão ser santificados lá no purgatório. Purgatório é de purgar. O ladrão na cruz, ele estava pecando quase até os 45 minutos do segundo tempo. Mas alguma coisa acontece, ele crê. E ele é salvo. O ladrão na cruz é o melhor exemplo de que nenhum de nós é salvo por aquilo que fizemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez e pela fé que Ele mesmo deu a nós. O ladrão na cruz aniquila o catolicismo e todas as outras religiões. O ladrão na cruz, ele mostra que a salvação é pela graça, não pelos nossos feitos. É pelos feitos de Cristo, porque tivemos fé nos feitos de Cristo, não confiança nos nossos feitos. E Paulo está dizendo que os maus obreiros, ele chama de cães. Que tipo de gente é essa? A ponto de Paulo chamar de cão. É aquele que pregava a justificação pelas obras. Era aquele que declarava que o homem seria salvo com base naquilo que fazia. Era isso que Paulo estava lutando contra isso. A gente vê isso também lá em Atos, quando alguns judeus diziam que se vocês não circuncidarem, vocês não serão salvos. Ou seja, as pessoas seriam salvas por aquilo que faziam, pela circuncisão delas, e não por Cristo. E aí Paulo brigou. Atos 15 diz que houve grande contenda, não pequena, houve grande. Porque Paulo sabia que isso, crer nisso, que nós somos salvos pelos nossos feitos, aniquila o próprio evangelho, subverte o evangelho. Porque a salvação é de graça, é pela graça. Cristo nos concedeu. Por que isso tira a nossa alegria? Por que isso tira a nossa alegria? Porque esse é o tema de Filipenses, eu acredito. Tristeza e felicidade, né? Eu tenho dado esse tema, esse título. Tristeza e ansiedade à luz de Filipenses. Quando você confia em seus próprios feitos para a sua salvação, você vai ser infeliz. Quando você deposita esperança em si mesmo, você vai ser infeliz. Por quê? Porque você é fraco. Então, a sua vida vai ser um tormento. Mas quando você confia em Cristo para a sua salvação e para tudo na sua vida, quando você não confia em si mesmo para nada, você tem alegria. Por exemplo, em relação aos nossos filhos. Eu sei que que eu já falei várias vezes, eu sinto vergonha profunda. Mas eu confio na graça, confio na bondade de Deus para conduzir os meus filhos. Porque se fosse para confiar em mim, eu estaria frito, eu estaria ansioso e sem dormir. Ansioso e sem dormir. Eu confio na graça de Deus em relação à minha igreja, à nossa igreja, em relação ao meu ministério. Hoje mesmo eu estou com tanta coisa fervendo na minha cabeça de desejo de fazer mais coisas na minha igreja, de evangelizar mais, e às vezes com dúvida do que fazer. E a dúvida às vezes gera isso, ansiedade. Eu falo, não, estou em paz na hora certa. Eu estou aqui trabalhando e tentando pensar em alternativas, correndo atrás, e ainda estou em dúvida. Mas Deus vai me guiar. Ele vai me conduzir. Eu vou saber o que fazer. Por quê? Porque eu confio nele. Não é porque eu sou inteligente, mas eu confio nele. Paulo diz aqui, várias vezes ele diz aqui, ó, 3 vezes na realidade, não confiamos na carne. Uma atrás da outra, não confiamos na carne. Ou seja, não confiamos em nós mesmos. Essa é a perspectiva cristã. Não viver assim tira a sua paz, a sua alegria. Devemos confiar em Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz. Temos paz. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansa, diz o salmista. Então, toda a nossa fé cristã, ela parte desse princípio salvífico, esse princípio de salvação, que nós somos salvos pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Foi ele é o autor da nossa salvação, o autor e consumador. É ele quem nos mantém. Se ele mantém a nossa salvação, você acha que ele não mantém o seu casamento. Não é ele que é soberano sobre o seu casamento, não é ele que sustenta o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida.
Ele é soberano sobre a coisa mais importante, o casamento. Desculpa, a salvação. E não é sobre todas as outras? Tolice. Não confiamos na carne, diz Paulo. Não confiamos em nós mesmos. Somos salvos pela graça. Ó, gente, só existem duas religiões no mundo. Só duas. A fé cristã e todas as outras. Porque a fé cristã é a única que se propõe a salvar pecador. Todas as outras só salvam homens bons, por isso não salvam ninguém. A fé cristã é a única que declara que somos salvos pela fé nos feitos de outro. Em todas as outras, você é salvo pelos seus próprios feitos. Só existem duas religiões. A justificação, a religião da graça, a genuína fé cristã, porque muitas igrejas cristãs evangélicas não tem nada a ver com isso aqui que eu estou falando, não creem na graça, e a igreja católica também não, que é justificação pelas obras. Então há duas religiões. A genuína fé cristã, que é a salvação, é a religião da graça, e todas as outras, incluindo as falsas igrejas cristãs como o catolicismo, que é a salvação pelas obras. A salvação pela graça, a salvação pelas obras. A salvação pela graça é a genuína fé cristã. Todas as outras é a salvação pelas obras. A genuína fé cristã é a confiança em Cristo. Todas as outras é a confiança em si mesmo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome. Louvamos ao Senhor por mais uma semana que começa. Eu peço que o Senhor possa fortalecer a cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora, onde eles estiverem, que o Teu Espírito Santo os fortaleça, os livre de todo mal, que a graça do Senhor esteja com eles. Ó Deus, sê conosco, dê-nos entendimento de que estamos em Cristo, de que somos salvos pela graça, dê-nos entendimento de que nós podemos descansar em Ti, de que não precisamos andar ansiosos nem tristes por coisa alguma, porque o Senhor é o nosso Salvador, é o autor e consumador da nossa fé, é o Senhor que tem sustentado as nossas vidas. Nós bendizemos o Teu santo nome, adoramos ao Senhor com todo o nosso coração e pedimos, abençoe a nossa semana, abençoe tudo que temos feito, em nome de Jesus. Amém? Boa semana para vocês, Deus abençoe mesmo. Um abraço, povo de Manaus, que eu estava lá esses dias, obrigado pelo carinho. Um abraço pessoal de Limeira, a irmã pediu para eu falar, eu esqueci. Se você estiver aí, irmã, um abraço, pessoal de Limeira. E um abraço especial aí, então, também, pessoal de Manaus, que eu estava lá ontem. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Pastor Ayrton, o pastor Anderson, lá da igreja Nova Igreja Batista. E todos os outros, pastor Rubem, pastor Israel. Um abraço mesmo para todos vocês e todos que estavam lá. Deus abençoe, gente.